Então, boa noite a todos. Depois eu vou... antes disso, eu tenho que começar a deixar todo mundo mudo aqui. Peraí. Vai estar todo mundo mudo. Muito bem. Então, a aula de hoje é a terceira aula, heresias nos séculos terceiro e no quarto. Então, século terceiro é no ano 200 e 300, mas a gente vai apresentar coisas até mesmo do século V, né? Então, nós apresentamos na aula anterior as heresias dos primeiros séculos, né? Aqui a gente vai apresentar a heresia mais um pouquinho, e na aula que vem, que a gente vai falar sobre a perseguição romana, a gente vai voltar, né, no início dos séculos para dar um outro segmento, tá? Então, as heresias vão nos levar até o século IV e V. No tempo de Constantino, Constantino foi um imperador romano. Nós vamos estudar sobre e a gente vai ver o Constantino a partir do século V ou IV. Ele vai mudar a capital de Roma para Constantinopla, né? Então a igreja já se encontrava dividida com graves conflitos internos. Tinha o donatismo, que era a primeira coisa. O donatismo era uma doutrina lá, que era no norte da África. O que aconteceu em Catargo, como está escrito aqui no rodapé, foi durante o século IV que teve esse Donato. Ele propôs um tratamento muito severo para aqueles cristãos que eram perseguidos e fraquejaram durante a perseguição. Então a gente vai ver a perseguição de Diocleciano forçava tanto a barra das pessoas que muitos deles não aguentavam. Então eles iam e adoravam o César, recebia lá o seu certificado de adoração, e depois eles queriam voltar para a igreja. Então eles estavam colocando isso aí como sendo uma repressão, né, para esses cristãos que renegaram a fé. E também tinha o arianismo, que nós vamos falar sobre ele, né? Então ele convocou o Concílio de Nicéia, tentou resolver essas questões e estabeleceu então 3 temas teológicos que ocupam os séculos seguintes, né? A doutrina da Trindade, a cristologia e a doutrina da justificação. Então, a primeira coisa que a gente vai ver são esses tópicos. Nós vamos ver o esforço para estabelecer a doutrina da Trindade, a igreja nestoriana, o monofisismo e respostas às heresias. Muitos de nós não ouvimos falar ainda de nestoriano e nem monofisismo, né? E a doutrina da Trindade não era ainda uma doutrina estabelecida. Ela foi se desenvolvendo com o estudo da cristologia. Foi estudando como que eles imaginavam que Cristo né, de acordo com os novos escritos do Novo Testamento, né? Então, qual eram esses esforços? Veja só. Como nós estudamos na aula anterior, primeiro, o adocionismo, que era dos ebionitas, acreditavam que Jesus foi adotado. Todos se lembram, né? Adotado no seu batismo, e a partir daquele momento, ele então passa a ser o Messias. Mas ele era um homem natural, um homem humano, nascido de Maria e José, né? Sem a intervenção do Espírito Santo.
O docetismo, que era dos marcionitas, eles tinham Jesus como parecia. Eu pediria vocês desligarem o microfone. Eu pediria para vocês desligassem o microfone que está fazendo barulho. Eu não consigo sair da tela para mutar os microfones, tá? O docetismo era, então, uma crença dos marcionistas. Eles acreditavam que Cristo parecia humano, mas não era humano. Então, o adocionismo acreditava que Jesus era humano e ele foi adotado através do batismo. O docetismo dos marcionitas afirmava que Jesus parecia humano. E o separacionismo era a mitologia gnóstica, né, que falava que tinha um Cristo espiritual e um Jesus material, né? E que na hora do batismo esse Cristo espiritual desceu sobre Cristo, sobre Jesus material. E na hora da sua morte, o Cristo espiritual saiu e deixou Jesus morrer na cruz, né? Nós já falamos sobre isso. E depois tem o modalismo, né? A gente vai ver hoje sobre o modalismo, que era uma doutrina que pregava a existência de 3 pessoas em Deus, subordinando Jesus, Cristo e Espírito Santo. Então, esse modalismo afirmava assim: só existe um Deus. Ele se manifesta de alguma vez como filho e de outra vez ele se manifesta como Espírito Santo, mas é um Deus só. Então, isso também era uma heresia, né? Era um modalismo, falando que Jesus não existia por si só, ele era o próprio Deus numa outra forma, né? Um outro modo. Por isso chama de modalismo. E a explicação da subordinacionista de Orígenes. Então, essa explicação que tinha o Pai, Filho e Espírito Santo era por subordinação. E tinha a doutrina de Arius, que ele radicalizou mais ainda a doutrina da subordinação, né? E a doutrina da Trindade ela vai se estabelecer justamente no Império de Constantino no século IV, né? Que a gente vai ver isso na aula 6, tá? Então esse era o esforço para se estabelecer essa doutrina, né? Eu só queria acrescentar uma coisa aqui do modalismo. Ele via Cristo apenas como um mero homem que fora revestido durante o batismo no Jordão pela força divina, sendo por ele divinizado, neste modo adotado por Deus, e sendo assim, Cristo seria um Deus adotivo, né, que nós vimos no adocionismo. No modalismo, Cristo era apenas um modo de manifestação do Deus único, que se revelaria e agiria uma vez como Pai, outra vez como Filho, e outra vez como Espírito Santo. Se fosse nessa circunstância, se o modalismo tivesse razão, qual seria então a conclusão? Que o Pai sofrera na cruz, o próprio Deus morreu na cruz. Então, o Tertuliano, ele ironicamente chamou isso de patripacianos, Deus sofreu. Né? Então, isso aí ele já estava assim, sendo sarcástico com essa doutrina. Né? Ambas, tanto o modalismo como o adocionismo, foi denominada como monarquianismo e foram rejeitadas pela Igreja, né? Em 189 pelo Papa Victor, que excomungou o Teódoto. E Orígenes, então, vai dar os primeiros passos da cristologia. Então, tudo que se sabe assim do desenvolvimento do estudo sobre Cristo, deu os primeiros passos com Orígenes, embora já tinha o Novo Testamento, mas não estava ainda estabelecido como cânon, mas já tinha algumas cartas do Novo Testamento, os evangelhos já circulando nas igrejas, mas ainda não tinha a Bíblia formada. Então, Orígenes dá um início fundamental no estudo da cristologia. E Orígenes ele era proveniente de Alexandria, nós vamos ver isso aí mais para frente. Vamos ver que ele era um homem muito culto, um trabalho dele espetacular.
que foi a Exapla, que ele traduziu a Bíblia em 6 idiomas, um do lado do outro, é uma coisa fantástica, né? Ele era da escola de Alexandria. E ele foi o que inventou uma doutrina que explicava a Bíblia apenas como sendo vamos supor assim, como Jesus falou, seria uma doutrina de parábolas. Então ele acreditava que tudo na Bíblia era como se fosse parábolas, né? Então foi esse método que ele desenvolveu para estudar a Bíblia, né? Então ele começa a explicar qual era essa relação de subordinação. Ele afirmava que tinha 3 pessoas. Sublinhava que o filho era a essência, era igual ao pai. E que o era desde a eternidade. Mas acrescentava que só o pai era um Deus autônomo, sendo um bem em si. Enquanto o Logos, que era o filho, era um segundo Deus, uma cópia da bondade. O Espírito Santo era inferior ao filho. Então ele colocou uma hierarquia. Deus como sendo um Deus absoluto, Jesus como sendo já um Deus de segunda categoria e o Espírito Santo de terceira categoria, né? Então a escola de Antioquia já rejeitava essa interpretação alegórica da Bíblia, né? Então veja, na segunda teoria de Orígenes, o que aconteceu? Ele acreditava que Maria já era mãe de Deus, que é chamado de Theotokos em grego, né? Então Maria sendo agora mãe de Deus, que permanece até hoje, né, na Igreja Católica, né? Quando tem uma reza de Maria que fala Maria, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, né? Então isso ficou. Agora a escola de Antioquia já rejeitava essa interpretação, né? Foi nessa linha que apareceu, então, Ários. Ários afirmava, ele se opunha a essa escola, né? Censurava os teólogos alexandrinos pelo seu modalismo, né? Então, para ele, Logos não seria o verdadeiro Deus, sendo antes essencialmente diferente dele. Nem eterno, nem onipresente, mas temporalmente criado, imperfeito e sofredor. Para ele, Jesus era um ser humano só, né? Ele tinha certa divindade, mas ele era temporário. Ele não ia ser um Deus eterno, né? É certo que o primeiro de todas as criaturas do mundo foi superior aos homens, podendo assim ser designado como um semideus, mas não era divino. Sua doutrina foi rejeitada como heresia em um sínodo de Alexandria e foi expulso da comunidade religiosa. Depois de algum tempo voltou a Alexandria com a ajuda dos seus amigos Antioquia, principalmente Eusébio, né? Causando distúrbio na cidade. Então, essa que era assim a efervescência, né, daquele momento, né? Muitas pessoas dizendo muitas coisas sobre Jesus, né? E com isso aparece então a igreja nestoriana. Essa igreja nestoriana foi fundada por esse Nestório, né? Que era um famoso pregador de Antioquia, no ano já 428. Ele foi ordenado bispo de Constantinopla pelo imperador de Constantinopla. Ele defendia a posição do seu mestre, um bispo, né, Teodoro. A princípio, ele rejeitava a designação popular de que Maria era a genitora de Deus, né? Era a mãe de Deus. Isso ele rejeitava. Ele não acreditava que Maria ia conceber Deus Todo-Poderoso, né? Ele não negava a divindade de Cristo, mas ao enfatizar a realidade e a integridade da humanidade e do Salvador, ele retratava a relação entre as duas naturezas, uma conjunção moral. Então veja só, a natureza divina e a natureza humana para Nestório era uma conjunção moral, simplesmente, né? Não tinha assim de ser a essência divina e a essência humana. Era só uma conjunção moral. E com isso ele acabou fazendo uma divisão, né? Ele nunca tivesse dividido Cristo em dois, né? Ele não falava que Cristo era um filho de Deus e um filho de homem.
mas ele também recusava atribuir os atos e sofrimentos humanos a Jesus de uma natureza divina. Ele achava que um ser divino não poderia passar por um sofrimento. Então, essa que era toda a discussão. Então, o ponto central mesmo da igreja nestoriana é que Cristo, a conjunção do divino e humano, era só algo moral. E com isso, após várias intrigas entre os patriarcas e bispos, Teodósio II expulsou na história da capital. Ele morreu em 450, durante o seu exílio no Egito. Não ficou claro se os ensinamentos dele eram heresia ou não, né? Os seguidores de Nestório fugiram para a Pérsia, onde é o Irã hoje, e fundaram ali uma igreja nestoriana, que logo passou a ter uma vida ativa. No início do século XIV, já então 1300, né? A igreja nestoriana na Ásia Central contava com 10 igrejas importantes e numerosos clérigos nativos, mas foi destruída pela perseguição muçulmana em 1380. Atualmente, a igreja nestoriana no Oriente e na Índia conta com cerca de 80 mil membros e na América 25 mil. Até aqui já tem essa igreja nestoriana que é pouco falada, né? Então, ela permaneceu, essa igreja, desde o lado do Oriente, né? Um outro movimento era o monofisismo. Na verdade, esse monofisismo foi criado por um tal de Eutiques, que viveu no ano 250. Então, o monofisismo, eles acreditavam que Cristo tinha uma única natureza, não era nada divino nem humano, era única só, né? Tinha uma natureza, por isso chamado de monofisismo, monofásico, né? Então, o que aconteceu com esse cara, né? Teve um concílio em Éfeso, em 431, e essa heresia surgiu. Esse Eutiques era um líder espiritual de um mosteiro perto de Constantinopla. Defendia a natureza única de Cristo. A natureza humana de Cristo sendo absorvida pela natureza divina. Então, o que ele falava? Assim como uma gota de óleo que cai no mar e ela se desmancha, ela se integra à água do mar, porque a água do mar é muito maior do que a gota de óleo. Então, ele achava que Cristo, que a natureza humana de Cristo se perdia na natureza divina de Cristo. A natureza divina de Cristo era infinitamente superior à sua natureza humana, né? Então, o que prevalecia, na verdade, era somente a natureza divina. O humano não fazia a mínima diferença para ele, né? E aí, o que aconteceu? A doutrina cristã corria sério perigo, né? Porque se Cristo era divino, como iria se compadecer dos homens? Então, se ele não tinha uma natureza humana, ele jamais ia se compadecer dos homens, né? Então, aí já abriu então um sinal de alerta, né? Aí no Concílio Geral da Calcedônia, esse concílio, ele é muito importante para nós os cristãos. Veja só o que aconteceu. Ela foi convocada pelo imperador Marciano em 450, bem depois de Constantino, confirmou as duas naturezas de Cristo, dizendo, olha, Cristo tinha a natureza humana e a natureza divina. Isso aí, então, acabou com o monofisismo. O monofisismo, então, foi considerado heresia, porque o concílio confirmou as duas naturezas de Cristo. Em oposição a Ários, que Ários afirmava aquela subordinação, a igreja afirmava que Jesus era verdadeiramente Deus. Então, Ários falava que Cristo era um Deus temporário, não sei o quê. Então, esse concílio estava afirmando que Jesus era verdadeiramente Deus. Em oposição a Apolinário, que era uma outra heresia, Apolinário viveu no ano 310, era autor da doutrina que afirmava que Jesus teria um corpo humano, mas dotado de uma mente divina. Olha só, uma inovação. Ele era um homem humano, mas com uma mente divina, né? Então, ele era mais uma inovação nas heresias. Então, contra isso, eles falaram que Jesus era realmente homem. Então, veja, está afirmando, primeiro, Cristo tinha duas naturezas.
Primeiro, ele era espírito e Deus contra Apolinário. E ele era homem contra... ele era Deus, né, contra Ários. E era homem contra a doutrina de Apolinário, que achava que Cristo, apesar de ser um homem, ele tinha uma mente divina. Em oposição a Eutiques, confessava que a divindade era humana de Jesus, não era transformada em outra coisa. Em oposição a Nestório, que Jesus não era divino, mas uma única pessoa. De agora em diante, a maioria dos cristãos católicos, protestantes, ortodoxos, passaram a encontrar no Concílio da Caledônia a base da doutrina da salvação, o único Deus homem, Jesus Cristo. Então, foi através desse concílio da Caledônia que se firmou toda a nossa teologia. Tudo que a gente tem hoje sobre das nossas crenças, que Jesus Cristo era homem e era Deus, né? Toda a cristologia desenvolvida até hoje, a doutrina da nossa salvação, como Cristo se ofereceu a si mesmo, como ele se compadeceu dos homens, né? É graças a esse concílio de Calcedônia. Embora nós tenhamos os evangelhos, né, afirmando já isso com mais categoria, mas naquela época os evangelhos ainda não estavam afirmados. Nós não tínhamos o Novo Testamento canonizado ainda, né? Aliás, nunca foi canonizado, nunca ninguém aprovou o cano do Novo Testamento, que nós vamos falar nas outras aulas, né? Mas hoje, por exemplo, o Novo Testamento nós consideramos já canônico porque ele nunca mais vai mudar. Em qualquer lugar do mundo que você comprar o Novo Testamento, vão ser sempre os 27 livros, né? Mas naquela época não. Então, esse concílio da Calcedônia foi, assim, a pá de cal em muitas heresias daquela época, né? Então, embora, veja só, alguns cristãos do Oriente discordavam da decisão da Calcedônia, né? Seguir os ensinamentos monofisistas, e assim, né, as igrejas monofisistas se desligaram do restante da ortodoxia. Essa doutrina deu origem à igreja copta do Egito e com uma igreja relacionada na Etiópia, e a chamada igreja jacobita da Síria, que tem a maior parte dos seus adeptos no sul da Índia. Então, veja, embora essa Calcedônia, esse concílio de Calcedônia colocou quase que um fim em todas essas coisas, permaneceu ainda a igreja monofisista, né? Nós vamos ver que os ebionitas foram até o ano 1100, no século XII, né? Mas o que aconteceu? Depois do concílio de Calcedônia, ele estabelece de vez a ortodoxia, né? Então, aí a gente vai ter as respostas às heresias dos ortodoxos. O que é, então, a ortodoxia e heresia? Os cristãos, que eram proto-ortodoxos, eram hipotásticos. O que quer dizer isso? Que eles afirmavam que Cristo tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, chamado de hipotásticos. É uma palavra grega, né? A gente tem que saber, né? Os proto-ortodoxos eram os cristãos, né, do século I e II, sobre quais os textos foram preservados para a posteridade, e não dos seus adversários. Os nomes mais proeminentes dos proto-ortodoxos até o século III foi Justino Mártir, né? Irineu, que era de Lyon, que é a antiga França, né? Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alexandria e Orígenes. Esse pessoal foi o responsável pelo estabelecimento das doutrinas ortodoxas. Pessoas muito influentes, pessoas muito capazes, estudiosos, brilhantes. Então, foi assim que eles... quais foram, então, as respostas da ortodoxia, né? As principais doutrinas ortodoxas são aquelas que acabam se tornando o credo cristão. Há um só Deus, ele é o criador de tudo que há, portanto, a criação é inerente e boa.
Mesmo que a mácula do pecado, Jesus, seu filho, é ao mesmo tempo humano e divino. E não dois seres, como sustentavam os gnósticos, mas um só. Ele trouxe a salvação por intermédio não trouxe a salvação por intermédio de conhecimento secreto, mas pelo derramamento do seu sangue. Como todos os rivais, os proto-ortodoxos tinham uma gama de livros que consideravam autoridades sagradas e que achavam avalizar seus próprios pontos de vista. Alguns deles acabaram fazendo parte do cânone. Então, veja, os proto-ortodoxos não tinham só 27 livros, tinha mais. Tinha a Carta de Pedro e tinha tantas outras cartas, né? Tinha a carta de Pastor de Hermas, de Clemente, de tantos outros. Mas eles tinham que decidir quais fariam parte do cânone, né? Então, os principais debates nos círculos proto-ortodoxos diziam respeito de quais livros eles deveriam aceitar. Porém, todos eles concordavam que nenhum dos livros heréticos poderiam ter sido escrito por qualquer apóstolo, portanto, não seria incluído no cânone das Escrituras. Então, aqui já vai começar uma nova discussão. Como formar o cânone das Escrituras? Quais seriam os critérios para decidir se um livro era inspirado ou não por Deus, né? Nas próximas aulas, a gente vai ver que tem 4 critérios para que esses livros fossem avaliados, e muitos deles não passaram no teste e eles foram, então, desconsiderados do cânone, né? Servia apenas para instrução, eles eram bons, né, como sabedoria e tal, mas não foram considerados os livros mais sagrados, né? Então, apesar de toda essa bagunça, como a gente vai ver aqui um resumão de quem era Jesus, né? Então, esse Jesus aqui, é lógico que é um ator americano, né? Todos acho que já viram o filme com ele, né? Hoje ele já está um senhor, já. Os ebionitas. Os ebionitas viam Jesus como sendo adotado, né? Ele foi adotado no seu batismo, certo? Todo mundo já concorda com isso, né? Os marcionitas acreditavam que Jesus parecia humano, mas não era humano, ele era divino. E marcionitas, o Marcião já tinha um conjunto de livros, que eram as cartas do apóstolo Paulo, juntamente com o Evangelho de Lucas, como sendo a sua Bíblia, né? Não só dele, mas das 100 igrejas que ele tinha já na Ásia Menor, né? Então, era um homem muito influente. Os gnósticos, eles eram separacionismo, que acreditavam que Jesus e Cristo eram 2 entidades, uma material, outra espiritual, né? Então, a mitologia era que existia uma pleura, que são vários deuses davam o nome de sabedoria, de conhecimento e tal. Essas eram as divindades, e depois tinha umas divindades menores, que essas divindades menores, que foi chamado demiurgo, era um deus que criavam as coisas. Então, em cima desse Deus que criavam as coisas, existia esses eons que eram superiores, né? E esse Deus que criava as coisas, dentre eles tinha Jeová, que acabou criando esse mundo aqui por acidente, né? E aí então, todo mundo que nascia aqui ficava escravo do seu corpo. Então Jesus veio de uma esfera superior à de Deus, né? Ele veio para resgatar a humanidade, fazer com que ele voltasse para essa esfera espiritual, né? É por isso então que o Espírito de Cristo se une ao corpo de Jesus para usar Jesus para trazer todos esses tipos de ensinamentos, né? E assim que ele morreu, o Espírito de Cristo saiu, Jesus morreu. Aí o Espírito de Cristo ressuscitou Jesus e levou ele para o céu, né? Essa era a crença desses grupos gnósticos. Então, como eu já havia falado na aula anterior, os ebionitas era fácil de se você identificar. Já tinha um grupo dos
os judeus que eram ebionitas. Os marcionitas era fácil de identificar, mas os gnósticos não, eles estavam em todos os lugares. Tinha gnóstico nos ebionitas, nos marcionitas e em todas as comunidades, né, com esses pensamentos. Então, não tinha assim uma central dos gnósticos, né? Não tinha uma sede dos gnósticos. Eles estavam em todos os lugares com esses pensamentos, né? Então, eles tinham os ensinamentos secretos, que eles acreditavam que eles eram salvos pela sabedoria, pelo conhecimento oculto de Jesus. E então eles eles se achavam um pouco superiores aos outros, né? Porque tinham um conhecimento secreto que os outros não tinham. E eles ficavam misturados entre todos os grupos. O modalismo era a manifestação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como uma coisa só. Deus era um que se manifestava às vezes como Deus, outras vezes como Filho e outras vezes como o Espírito Santo. Então ele era modal. Então já era um outro tipo de heresia. E às vezes, de vez em quando, a gente ouve, também no meio evangélicos, você já deve ter ouvido, que Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só, é uma coisa só. Então, se é uma coisa só, não é trindade, né? Então, eles são três pessoas, né? Então, até hoje, às vezes, de vez em quando, tem algumas confusões com o modalismo, né? Depois temos o subordinacionismo, que primeiro é um soft, né, um subordinacionismo leve de Orígenes, que fala como Cristo como sendo um semideus somente, né? E o radical diário, falando que Jesus era um Deus temporário, né? Ele não existia na eternidade, ele foi criado por Deus como um Deus temporário que veio aqui na Terra para salvar o homem e depois acabou, né? E depois a gente vê o nestorianismo, que era uma conjunção moral do divino e o humano. Depois tem Apolinário. Apolinário falava que Cristo tinha um corpo humano e uma mente divina. Essa daqui eu achei brilhante. Era um Einstein, né? Jesus Cristo era um tipo de um Einstein, né? Ele tinha um corpo humano e uma mente divina. Então foi por isso que ele conseguia fazer as curas e ter compaixão das pessoas, porque a sua mente era divina. Então foi isso também que permaneceu por muito tempo entre todas as comunidades, né? E já era no século terceiro e quarto, né? E depois a gente vê então o monofisismo, que Jesus tinha uma única natureza. Por quê? Ele achava que a natureza divina de Jesus era algo imenso, como se fosse o mar, e a natureza humana como um pingo de óleo que caindo no mar não faz diferença nenhuma. Ela vai ser absorvida, né, pela essa imensidade de água. Então, a divindade de Jesus era algo tamanho, muito forte, que absorvia a sua natureza humana e ela desaparecia nessa natureza divina, né? Então, aquele já tem assim, Jesus, ele passa a ser quase que um tipo de uma lenda para o monofisismo, né? Alguém que era tão espiritual que absorvia toda a humanidade de Jesus, né? E aí Jesus, então, aí já começa a ficar como um tipo de uma lenda, né? E aí, qual foi a reação? Primeiro teve o Sínodo de Alexandria, em 318, já no século IV, que condenou a doutrina ariana, né? Dizendo que Jesus era Deus e era homem e era espírito, né? Que tinha as duas naturezas, né? E o Concílio Geral da Calcedônia, no século V já, né? No ano 450 e 457. Ele era contra o monofisismo, porque Jesus tinha duas naturezas. O monofisismo achava que a natureza divina absorvia a natureza humana. O concílio determinou, né, e confirmou que Jesus tinha duas naturezas. Agora, como que esse concílio chegou a essa decisão? O concílio não era assim 3 ou 4 pessoas, eram vários bispos, né, várias centrais
que se reuniam para ter um pensamento de tudo aquilo que já foi escrito, né, dos escritos que eles tinham em mãos, para confirmar a sua posição, né? Então, contra o monofisismo, Jesus tinha duas naturezas. Contra o arianismo, Jesus era verdadeiramente Deus e não era um Deus temporário. E contra o apolinário, Jesus era verdadeiramente homem, né? E Apolinário achava que Jesus, apesar de ser humano, ele tinha uma mente divina. Então, o concílio falou, não, Jesus era verdadeiramente homem, né? E é como nós cremos hoje, né? Que Jesus, aqui na Terra, ele era 100% homem e 100% Deus, né? Embora aqui na Terra ele não tinha os atributos de Deus. Ele não tinha onipresença. Não tinha também, talvez, a onisciência, né? Porque quando ele fala para Natanael, né? Falando assim, olha, antes de você chegar aqui, eu já te via lá debaixo da figueira, tal, né? Então, ele não tinha, assim, todos os seus atributos. Paulo fala que Jesus se esvaziou de toda a sua divindade, né? Para se fazer homem aqui, né? Embora ele tinha essa parte divina nele, porque essa parte divina em Jesus fez com que ele não pecasse. Porque se ele fosse totalmente humano, ele, embora tivesse uma mente divina, ele iria pecar, né? Ele ia ser inclinado naturalmente pela natureza decaída, né? Então, Jesus não decaiu, não caiu no pecado, porque ele permaneceu ainda com a sua natureza divina, né? E pôde equilibrar essa natureza humana e dominar, né? Essa natureza humana. Mas nem por isso Jesus era negligente. Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, o que ele fez? Foi para o monte orar. Jesus precisava de orar? Lógico que não, né? Ele era um Deus, mas na condição que ele estava aqui, como homem, ele precisava de estar em constante contato com o Pai, né? Então, a gente depois, nos evangelhos, a gente consegue entender claramente que Jesus era humano e Deus, que ele necessitava do Pai, necessitava da força do Espírito Santo para operar aquilo que ele fez, né? Tanto é que ele fala que ele curava pelo dedo de Deus, ele expulsava demônios pelo dedo de Deus, né? E então a gente vê hoje, né, que a gente tem os escritos em nossas mãos, é mais simples a gente entender como Jesus é hoje. Mas no início não era simples, porque os ensinamentos eram de boca em boca e os livros não estavam consolidados. Cada igreja tinha certos tipos de livros, não era unânime, né? Porque veja, tinha 5 centrais, né? Tinha a Jerusalém, Antioquia, Roma, Constantinopla e Alexandria. 5 centrais, bem longe, distante uma das outras. E a comunicação não era tão rápida como é hoje. Não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, enquanto algumas comunidades estudavam certos livros, como, por exemplo, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Pedro, numa comunidade, a outra talvez nem tinha conhecimento. Chegava muito tempo depois, né? Então, cada comunidade tinha seus próprios livros. É por isso que era muito fácil para os nestorianos ter um tipo de entendimento, né? Os marcionitas outros, os ebionitas outros, porque ainda não estava consolidado a ortodoxia, essa maneira de entender, né, como que essas heresias nasciam, né? Então, as heresias ficaram como sendo algo que se desviou da ortodoxia. Então, isso foi determinado como heresia. E como nós vimos, quando nós estávamos falando sobre o zoroatrismo, ali também tinha suas heresias, né? Que as heresias do zoroatrismo chegaram para os gnósticos. A mesma forma, né, que os zoroastros, as doutrinas heréticas do zoroatrismo, que o zoroatrismo era monoteísta, né? E a doutrina herética
levou ele para o politeísmo. É muito engraçado, né? Porque eles falavam também, era a mesma coisa, que existia um Deus acima de Ahura Mazda, né? Que criou Ahura Mazda e criou Arimã, que era seu irmão. E Ahura Mazda criou a humanidade, né? E Arimã era o homem, a divindade má, que queria destruir a humanidade, né? Então, essa mesma concepção os gnósticos pegaram e aplicaram ao cristianismo, né? Falando que existia esses éons, esse pleroma, né? Esse demiurgo, tudo isso veio do zoroatrismo, né? E às vezes dentro das nossas igrejas, né? Hoje, como nós temos o evangelho já estabelecido, por que as doutrinas agora chegam nas nossas igrejas? Porque principalmente as pessoas que vêm do ocultismo, que se convertem, e aí acaba colocando certos costumes dentro das igrejas, né? Então, é isso que nós temos que ter, uma plataforma muito firme para identificar as heresias e combater as heresias no nível das ideias e no nível espiritual, lógico, né? Mas não assim, querer enforcar as pessoas ou queimar como se fazia na Idade Média, né? Mas hoje a gente já consegue entender quais são os tipos de heresias, né? E aquilo lá pode minar a nossa fé, né? Porque eu vejo assim, eu estava lendo o livro de Samuel, não, Reis, quando Salomão começa a firmar o seu trono. Então, antes de Salomão firmar o seu trono, Adonias, que era o irmão de Salomão de outra mãe, queria o trono. Então, ele saiu na frente. Já foi fazer a festa com os amigos lá, fez um churrascão lá, e eles queriam que ele proclamasse Adonias rei. E aí, quando a mãe de Salomão foi falar com Davi e tal, e Davi então ordena que Salomão começasse a reinar. Então ele subiu na mula de Davi e tal, foi para Hebrom e lá então proclamaram Salomão o rei. Quando proclamou Salomão o rei e que Adonias soube disso, ele já tremeu, né? Então ele já ficou com medo e se agarrou lá ao chifre do altar, e aí Salomão pediu clemência para Salomão, falou: se você não fizer nada de errado, você não vai morrer, né? E mais tarde o que ele fez? Chegou para a mãe de Salomão e falou assim: olha, fala para Salomão me dá a concubina de Davi, aquela última, era uma sunamita, né? Que é uma moça nova que arrumaram para Davi, porque Davi estava muito velho e ela aquecia Davi. Davi morreu e Adonias queria essa sunamita, essa concubina de Davi. E usou então a mãe de Salomão para pedir isso. Quando a mãe de Salomão foi falar com Salomão, Salomão já detectou. Falou assim: foi Adonias que mandou você pedir, não foi? Falou: foi. Então ele vai morrer agora. Aí mandou o general dele matar Adonias, mesmo que ele estava engarrado lá no chifre, lá ele foi lá e matou ele. Porque não teve concessão com o inimigo. Porque se ele abrisse a concessão, aí ele ia querer outras coisas, ia começar a exigir outras coisas. Então eu vejo assim uma grande lição para as nossas vidas, para a gente não abrir certas concessões de ensinamentos, concessões do nosso posicionamento de cristãos, né? Porque se você abre uma brecha, aí daqui a pouco eles vão reivindicar uma outra coisa, né? E se você cede aquela outra coisa, eles vão reivindicar novas coisas. Então, a gente tem que ter certeza naquilo que a gente acredita e não abrir concessões. Então, a heresia, eu vejo assim, que é um tipo de concessões que a gente vai abrindo, e com o tempo a gente perde a noção, né, daquilo que a gente cria, né? E é assim que as heresias começam a nascer, por um querer entender de um jeito, outro querer entender de outro, e às vezes a gente não tem uma firmeza, né, naquilo que a gente aprende, né? E com isso também não quer dizer que você deve se fechar naquilo que você já sabe. Você não, o que eu sei já é o suficiente, não abro mais para nada. Não podemos ser assim, nós temos que ter uma mente
um pouco aberta para entender outras coisas, né? Para entender outras doutrinas, para entender alguma coisa, porque às vezes até a gente pode estar acreditando em algo errado, né? Então isso, se a gente mantém a nossa mente aberta e mantém o nosso espírito vigoroso, a gente nunca vai ser enganado pelo diabo, né? Eu queria agora... Opa! Faltou uma coisa muito importante, espera aí. Faltou algo bem importante. A última. Enfim. Eu queria abrir aqui, se vocês tiverem alguma coisa para falar. Pedro. Eles estão abertos. Ô Pedro, posso só tirar uma... Eu só fiquei com um pouco de dúvida, se você puder só explicar, naquele nerotorismo. É isso mesmo, né? A pronúncia, né? Nerotorismo, né? Nestoriano. Do nestoriano. Eu só não consegui entender muito bem Então, essa heresia. ele tinha um posicionamento. Deixa eu já pegar aqui de novo, para não falar besteira. A igreja nestoriana... não, aqui dá, ó. Peraí, só... Que é a conjunção moral do divino e humano. Isso. Aqui, o nestoriano, que era a conjunção moral do divino e humano, era o seguinte, que isso ele não tinha nada a ver com a carne de Jesus, sabe? A carne humana com o lado divino. Era só algo moral entre a carne e o divino de Jesus, só estava mesmo nos costumes dele, né? Era isso, essa conjunção moral só, né? Não tinha nada assim de espetacular, de sobre-humano e nada disso. Era essa conjunção divina e a conjunção, o lado divino e o lado moral, que se juntavam, né, em Jesus somente na condição moral, né? O lado divino e o lado físico de Jesus. Então ali, ele não acreditava que Maria era a mãe de Deus, né? Ele não acreditava que Jesus, como divino, nasceria humano. Entendeu? Então, para ele, Jesus era humano e essa conjunção do divino com o humano era somente uma questão moral só. Obrigado, viu, Pedro? Nada. Kiko levantou a mão? Eu queria perguntar... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Queria perguntar o que seria herético mais atualmente? Algum tipo de coisa que tenha se levantado para desviar o nosso pensamento? Uma das coisas mais heréticas que o testemunho de Jeová, né? Que eles acreditam que Jesus é um anjo Gabriel, um anjo Miguel, né? E não crê na Trindade, né? Eles são mais adeptos da teoria da teologia de Arius, por subordinação, né? Acha que Deus está acima de todos, Jesus é subordinado a Deus e o Espírito Santo é subordinado a Jesus. O Espírito Santo, na verdade, para eles não é nada, é uma força só. Né? Ele falou assim, a mesma força que vem pelos cabos de eletricidade e chega nos nossos lares, para eu acender a luz, eu ligo o interruptor e acende a luz. O Espírito Santo é essa força, né, que acende as luzes só, entendeu? Então, ela não é uma terceira pessoa da Trindade para eles. Tá. Você vai falar sobre eles mais para frente, como surgiu e tudo? Talvez eu só dar uma pincelada, não vou entrar a fundo nisso, não. Né? Tá. Então, das heresias, a gente vai parar por aqui, que são as principais heresias que ocorreram nos séculos anteriores. Hoje a gente vê muitas coisas, né? Os adventistas também têm algumas heresias, né? Falam que Jesus já veio em 1800 e não sei quanto, que tá lá. Bom, para eles, nós é que somos heréticos, né? Para eles, nós somos heréticos, a gente não guarda o sábado, né? Deus é povo de Deus. Nós somos parte
daqueles que perseguem a verdadeira igreja. É, muito bom. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, nós vamos para... Hoje, Oi? Não entendi. Igreja Católica, nós temos bastante heresias ainda. Não, a Igreja Católica, ela não crê que a Bíblia é a palavra final de Deus, né? Eles creem na Bíblia, lógico, mas para eles, o pontífice, né, o que fala entre o homem e Deus, que é o Papa, mais tarde veio através, acho que do Vaticano II, dizendo da infalibilidade papal. Então, quando o Papa fala de cátedra, na cadeira dele, o Papa, né? Todos os rituais, ele não erra. Então, você vai perceber que vários outros tipos de doutrinas que nasceram, a conceição imaculada de Maria, e que é isso, né? Que a mãe de Maria concebeu Maria sem pecado, por isso chama Conceição Imaculada de Maria, né? Imaculada Conceição de Maria. Então, isso é uma doutrina, que Maria está ao céu como corredentora. Isso também é uma doutrina católica, né? Tem a doutrina da substanciação do corpo de Cristo, que é uma doutrina católica que acredita que na Eucaristia o fiel come o corpo e bebe o sangue de Cristo, né? Não simboliza, ele é, depois que o sacerdote apresenta, né? Então, ele se torna o corpo e o sangue de Cristo. Eles creem no purgatório, né? Então, essas coisas foram todas derivadas, né? E também a adoração aos santos, que a gente vai estudar isso mais para frente, né? E os iconoclastas, que era um movimento que queria quebrar as imagens e tal, né? Mas, no fim, ela se estabeleceu como sendo ícones da fé, né? Então, todas essas coisas, para nós, os cristãos, depois da Reforma, ela foi tirada, né? Mas até antes da Reforma, até 1500, era algo que todo mundo seguia, né? Porque eles acreditavam que a Bíblia não era o final em si. O Martinho Lutero é que fala, olha, somente a Bíblia, né? Só as Escrituras. As Escrituras, ela é explicada pelas próprias Escrituras, né? Então, tudo que está na Bíblia, o cristão deve seguir. O que não está na Bíblia, não precisa seguir. E para o católico, não. O que o Papa falar, tem que seguir. Aliás, é por isso que a gente é chamado protestante, né? Porque a gente protestou contra essas práticas. Protestou contra essas coisas. Martin Lutero, a gente vai ver, ele não queria acabar com a Igreja Católica, ele não queria também formar uma outra igreja, né? Ele queria reformar a igreja, né? E no fim não teve jeito, né? Que ele foi excomungado, ele teve que acabou formando uma outra igreja, né? Isso a gente vai estudar mais para frente. E também da Igreja Católica tem essa questão também do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, né? Não, isso que eles tem essa questão também da Trindade, né? Do Pai, depois por classificação, né? Isso se estabeleceu na igreja com o Concílio de Nicéia, né? O credo niceno. Então, a partir desse credo niceno, influenciou toda a igreja, né? Então, todo mundo até hoje crê, né? Então, o único problema é que o único problema é que Maria está acima de Jesus na Igreja Católica. Não, ela não está acima, né? Para eles, Maria é uma corredentora, né? Maria é aquela que se compadece muito mais de nós, porque ela entende, né? Nós humanos, porque ela era mais humana do que Jesus, né? Então, é por isso só, né? Então, eles têm uma outra interpretação, né? Sobre Maria. Entendi. Tá certo? Então, de orar para nós encerrarmos. E assim que tiver tudo prontinho, eu já mando o vídeo dessa aula. Tá bom? Tá bom. Um abraço a todos. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus pelo prazer e alegria de estarmos aqui, Senhor, falando sobre a história. Isso são algo que mexe profundamente nas nossas raízes
nas nossas crenças, Senhor, e que tudo isso possa servir para sedimentar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que abençoe a todos aqui, Senhor, que estão participando dessas aulas, que eles possam ter realmente, ó Deus, essa curiosidade de aprender e de firmar a sua fé. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E Amém. estou muito feliz com a participação de todos vocês. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Obrigada, pastor. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Amém. Amém.